Glória a Deus. Aleluia. Ele falou, pastor, assim, rapaz, você foi chamado. Amém. Quem chama, Deus provê, Deus prepara, não é verdade? É Senhor, amado, que Deus te abençoe. Tá? Deixa Deus usar. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Paz. Não sei se todos sabem, mas é a primeira vez que eu vou ministrar. Então, assim, para mim está sendo um grande desafio. Usa o teu cérebro. Estou bastante tímido ainda, mas desde o início o pastor me entregou essa missão e eu tentei fugir por algumas vezes, não consegui, relutei, fugi, mas hoje estou aqui, graças a Deus. Amém. Glória. Meu líder me ajudou bastante, me encorajou bastante. Então, vamos ver, vai dar tudo certo. Meu líder o tempo todo sempre me diz, não, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo te usar. Estou aqui para ser usado pelo Espírito Santo. Amém. Então, puseram o Rodrigo aqui perto para fazer uma cara de mal, para não deixar eu fugir também. Depois, se eu tentar fugir, ele vai tentar me pegar ali. Mas vamos lá. Eu vou começar com um versículo aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 até o 29. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Irmãos, eu estar aqui hoje presente para ministrar a palavra para vocês, como eu já disse, é um grande desafio, e é loucura perante Deus, porque eu sou filho de pais divorciados, sou um marido que já pensou em se divorciar da esposa, e eu vim ministrar uma palavra sobre família, fé e família. Então, para vocês verem o tanto que Deus é misericordioso em nossas vidas. Amém. Glória a Eu Deus. não deveria estar aqui, provavelmente tem pessoas bem melhores para ministrar sobre fé e família, pessoas que nasceram em berço cristão, pessoas que são filhos de pastores, mas não, Deus resolveu usar hoje um filho divorciado, um pai de filhos divorciados. Aí, já estou gaguejando. Filho de pais divorciados, um marido que já pensou em divorciar da esposa para falar de fé e família. O texto base está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Eu vou ler mais uma vez. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. A gente vive, vem na igreja, louva a Deus, adora a Deus, ouve a palavra, oferece ofertas a Deus, paga dízimo, mas como que está a nossa relação dentro de casa? Hoje a gente vai pensar um pouco sobre isso. Paulo afirma nesse texto que se você negligenciar o cuidado com a família, você está negando a fé. E é pior do que o descrente. Se fosse igual ao descrente já estava ruim, mas pior do que o descrente é uma palavra bem pesada. Então, assim, o que esse texto quer dizer para a gente? Tem gente lá fora que não está na igreja, que cuida bem da família, que trata bem a esposa, que trata bem os filhos. E a gente aqui da igreja, a gente tem a obrigação de fazer isso para mostrar a nossa fé. A gente não mostra a fé só com vir aqui louvar a Deus, ler a Bíblia, agradecer por tudo, ofertar, dizimar. A gente mostra a fé ela tem que ser viva na nossa vida, ela tem que ser eficaz. A gente tem que provar a nossa fé com ações no nosso dia a dia. E a família, a gente amar a família, é uma ação de fé. Deus nos chama para partilhar a fé prática. A fé sem obras, ela é morta. A fé que não começa em casa é fraca demais para alcançar o mundo lá fora. Então, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Isso é um projeto de Deus, vem lá desde o Jardim do Éden. Deus fez o homem e a mulher. A família é o homem e a mulher. Os filhos são a extensão da família. Então, quando Deus fez esse projeto da família, o homem e a mulher, ele deu as responsabilidades para Adão, deu as responsabilidades para Eva,
e depois teve os filhos, deu a responsabilidade para os filhos, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. É fácil parecer piedoso aqui na igreja, mas como está o nosso testemunho no lar? Somos pacientes, amorosos, responsáveis? Uma fé que não transforma a casa, ela não tem força para transformar o mundo. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. O lar deve ser o primeiro altar em nossas vidas, o primeiro discipulado, o primeiro culto. Ser cristão em casa é mais desafiador do que na igreja e mais revelador. Porque aqui, na igreja, é fácil ser cristão. Os irmãos convivem comigo 1 hora, 2, sei lá, no máximo isso. E a gente chega aqui com um sorriso, a gente convive com a pessoa por tempo, a gente está disposto a tratar bem todo mundo. Mas como que é o testemunho meu na minha casa? Na minha casa, quem me conhece é minha esposa e as minhas filhas. Elas sabem verdadeiramente quem eu sou. Lá eu me revelo minha verdadeira identidade. Aqui na igreja a gente vive por um pouco tempo. Quem viver comigo pouco tempo vai achar que eu sou uma pessoa maravilhosa. Quem passa tempo integral comigo consegue enxergar os defeitos. Então precisamos ser cristãos dentro de casa, não apenas na igreja. Glória a Deus. A família ela é um projeto de Deus e ela é um alvo do inimigo, desde a criação do mundo. Em Gênesis 2, 24, diz: portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Como eu já disse, Deus instituiu a família desde o início da criação. Depois que ele fez o homem e fez todas as coisas, ele criou a família. Satanás, ele odiou a família desde o início. E o projeto de vida dele é atacar o casamento, atacar os nossos laços entre pais e filhos e tentar desconstruir os valores familiares. As estratégias do inimigo contra a família são divisão conjugal, brigas, adultério, egoísmo, relações quebradas entre pais e filhos, abandono, frieza emocional, individualismo, desvalorização da figura da família. Mas Deus quer restaurar. Ele quer curar lares, restaurar casamentos e trazer de volta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Salvação, gente, é individual, mas o propósito de Deus é familiar, sempre foi familiar. Isso inclui para o homem prover o sustento, dar atenção, amor e orientação espiritual dentro de casa. O homem é autoridade dentro da casa. Muitos pais querem dar o mundo aos filhos, querem dar os melhores presentes, as melhores roupas, as melhores viagens, mas não dão tempo ao filho, não passam tempo de qualidade com o filho, não brincam com o filho, não procuram saber como que está na escola. E Deus chama para a gente ter essa responsabilidade, cuidar da família com constância e com dedicação. Cuidar da família vai além do financeiro, inclui presença, proteção, correção, amor e cuidado físico e espiritual. Muitos querem servir a Deus fora de casa, querem servir na igreja, em algum ministério, querem fazer ação social, ajudar as pessoas lá fora, na rua, mas e dentro de casa? Nosso primeiro ministério é dentro de casa. Se a gente não cuidar da nossa casa, invalida o nosso cuidado dentro da igreja, invalida o nosso cuidado ao mundo lá fora. Cuidar do casamento. Maridos, vivei, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tratando a esposa com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Esse versículo também mexeu bastante comigo, porque se o homem não cuidar bem da esposa, se o homem não for responsável, não tratar ela bem, com dignidade, com respeito, ouvir ela, as orações são interrompidas. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Então a gente tem que ter zelo com a nossa esposa, tem que cuidar dela com carinho, com amor. A Bíblia em Efésios diz que os maridos têm que amar as esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. E esse amor deve ser um amor sacrificial, que busca a santidade e o bem-estar da esposa, assim como Cristo busca da igreja. Então nós maridos, a gente tem que tratar a esposa, morrer por ela, se for preciso. E hoje em dia a humanidade, o mundo não está pregando isso.
está pregando mais o individualismo, está pregando outras coisas, não isso. A verdadeira fé é a gente viver isso, é morrer pela esposa, morrer pela família, um amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. E a gente tem que pensar sobre isso, os homens, e ver se a gente está fazendo isso, cumprindo com a palavra de Deus. E Efésios 5,33 diz: e a mulher trate o marido com todo respeito. A mulher, ela tem que respeitar o marido, tratar ele com honra, cuidar dele, ser uma auxiliadora. A palavra de Deus diz que a mulher é a nossa auxiliadora. O que é uma auxiliadora? Toda vez que o homem tiver algum projeto, alguma ideia, ou algum confronto com algum familiar, a mulher, ela ajuda, ela entra para causar harmonia no lar, ela traz harmonia no lar, ela orienta o marido se aquilo está certo ou não está certo. E ai de vocês, marido, se não ouvir a esposa. Se não ouvir a esposa, Deus usa a esposa para falar conosco quando a gente não ouve o Espírito Santo. Quando a gente não está sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, Deus usa a esposa para falar com a gente. Amém. Mais que agradar o marido, o objetivo da mulher é trazer um lar harmonioso. O marido, se ele chega em casa nervoso, estressado com o trabalho, e você largar ele lá no cantinho, e a esposa falar para os filhos: ó, não mexe com o pai não, porque o pai está estressado. A casa continua em harmonia normalmente. Agora deixa a mulher acordar nervosa, estressada. É o caos, amigos. É a terceira guerra mundial. Então assim, a mulher é responsável por trazer a harmonia do lar, e elas fazem muito bem isso, porque diversas vezes, quando eu estou nervoso, estressado, eu fico no meu canto, ela deixa eu no meu canto. Mas se ela estiver nervosa, a casa cai. Cai mesmo. O relacionamento conjugal, ele é espiritual. Maltratar o cônjuge pode afetar a nossa vida de oração. O amor, ele deve ser visível, prático, constante e cheio de graça. Todo homem de Deus que fez alguma coisa errada, ele descobre isso por três coisas. Primeiro, o testemunho do Espírito Santo. Segundo, a sua própria consciência. E terceiro, o jeito que a mulher olha para ele. Se a mulher olhar para você de um jeito diferente, você sabe que você fez alguma coisa errada, você já vai lá, já pede desculpa, porque ela tem esse papel de nossa auxiliadora. Falar um pouco sobre os filhos. Quando Jesus foi batizado pelo João Batista, tem uma parte aqui na Bíblia que diz, Mateus 3,17. O Senhor falou o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Agora pense comigo, Jesus, ele já era um homem quando ele foi batizado, tinha mais de 30 anos já. E mesmo assim, o Pai, Deus, quis afirmar que aquele era o filho dele, em quem ele tinha prazer, em quem ele se agradava. Isso me faz refletir sobre o seguinte: quantas vezes a gente tem dito aos nossos filhos: filho, eu te amo, filho, você é um orgulho para mim. Isso é muito importante. Se Deus reafirmou isso para um adulto, que Jesus já era adulto, imagina nossas crianças que são atacadas diariamente na escola, com bullying, com falar mal delas, briga entre amigos. Então nós, como pais, nós temos essa missão de proteger os nossos filhos e dar palavras de afirmação, de amor na vida deles. Temos que dizer: ó, temos orgulho de você, você é um presente de Deus, eu te amo. Quando afirmamos com amor, alimentamos a alma deles e fortalecemos a identidade deles. Os nossos filhos, eles têm que se sentir amados por nós. É o nosso papel como pais, fazer nossos filhos se sentirem amados. Se até o Pai Celestial afirmou isso ao filho dele com palavras de amor, quem somos nós para ficar em silêncio? Os filhos, eles são a herança de Deus, são bênção. No Salmo 127, versículo 3 até o 5, diz: herança do Senhor são os seus filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade são. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Herança do Senhor, termo herança, mostra que os nossos filhos não são um fardo ou um mero acaso.
mas um presente precioso que Deus confiou a nós. Eles pertencem ao Senhor e são entregues aos pais como responsabilidade sagrada. Quando a gente recebe uma herança no mundo material, a gente não trabalhou para ter aquilo. Uma herança dos pais, uma herança do avô, a gente não trabalhou para ter aquilo. Mas a gente tenta administrar da melhor forma possível para manter aquilo. E com os filhos é a mesma coisa. A gente não merece os filhos que a gente tem, mas Deus nos deu ele por herança e a gente tem que tratar da melhor forma possível. Galardão. A parte do galardão reforça que os filhos são bênção, não maldição, e fazem parte de uma promessa e recompensa divina. Eles comparam os filhos com as flechas, porque os filhos são vistos como os instrumentos de impacto no mundo, com direção, propósito e poder, quando formados e lançados com sabedoria. Então a gente tem que instruir os nossos filhos, temos que discipular os nossos filhos conforme a palavra, para que eles sejam flechas lançadas ao mundo, para eles fazerem a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, que é trazer todo mundo para a igreja, fazer todo mundo conhecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Quando os nossos filhos são pequenos, eles choram para ficar conosco. Eu lembro que quando eu levava a Ana para a escola, quando ela era pequenininha, toda vez que eu ia deixar ela na escola, ela chorava. Não queria ficar na escola, queria ficar com o papai e com a mamãe. A Yasmin, quando eu ia levar para a casa da avó, também queria ficar com o pai e com a mãe. A gente tinha que sair escondido, para ela não ver que a gente estava saindo, porque ela queria ficar com o papai e com a mamãe. Mas quando eles crescem e ficam adultos, aí é nós que choramos para ficar com eles. Aí inverte o papel. A gente sente falta, a gente sente solidão, e a gente vai chorar para ficar com eles. Então, gente, no mundo tem a lei da semeadura. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Então vamos plantar amor na vida dos nossos filhos, vamos plantar entrega, vamos plantar gratidão, orientação, porque a gente plantando isso, plantando amor na vida deles, a gente vai colher amor na nossa velhice. Quando a gente estiver idoso, a gente vai colher amor, eles vão visitar a gente e a gente não vai sofrer isso de chorar por não ter presente conosco. Plantar cuidado, a gente precisa plantar cuidado, tempo de qualidade e atenção na vida deles. Em Malaquias 4:6 diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, a família que não está debaixo da bênção de Deus, que não está sob a orientação de Deus, onde o pai não discipula os filhos, vai colher maldição. Isso é muito sério. Então, a gente é abençoado se a gente trata a nossa família bem, cuidar dos nossos filhos bem, mas existe maldição sobre a nossa vida como consequência de negligenciar o amor à nossa família. A família bagunçada gera maldição. Se houve restauração familiar, a bênção vai se manifestar. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz: quando o coração do pai se volta ao filho, o céu se abre sobre a casa. E há de ser que depois que derramei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Quer ver se a tua família está sendo abençoada? É ver o seu filho firme na igreja, tendo visões, profetizando e orando. Isso é bênção. Isso é verdadeiramente bênção na nossa vida. A salvação ela é individual, mas o plano de Deus, o propósito de Deus sempre foi familiar em nossas vidas. A decisão pela salvação é pessoal, mas o propósito de Deus envolve alcançar famílias inteiras com a sua graça. Exemplos bíblicos disso: Noé, Deus não salvou só Noé na arca, ele salvou Noé e toda a família dele. Abraão, a palavra de Deus diz que Deus falou sobre a vida dele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Ló, quando houve aquele desastre em Sodoma e Gomorra, Deus salvou toda a casa de Ló, inclusive os gêmeos. Então o propósito de Deus é para a família, o propósito de Deus não é individual nas nossas vidas. A salvação sempre é estendida sobre aqueles que a liderança influencia. E em Atos 16:31 diz:
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, tudo mostrando para a gente que Deus tem plano para toda a família. Ele não quer alcançar só um, ele quer alcançar a família toda. Deus, ele usa o vínculo familiar para ilustrar o seu amor por nós, o seu amor e a sua fidelidade. O versículo de Isaías 49:15 diz: acaso pode uma mulher esquecer o filho que mama, de sorte que não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus compara o amor dele, ele usa essa figura de linguagem para se revelar na nossa vida através do amor de mãe. Por quê? Porque mãe é o ser mais especial do mundo, que mais ama o filho, morre pelo filho, se possível. Uma ou outra, às vezes não, mas é por isso que ele diz aqui: ainda que a mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti. É isso que ele quer afirmar aqui. E ele se revela na figura do pai, em Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, nos dará bens melhores do que a gente pedir. Então, quer dizer, o amor de Deus é comparável com a mãe, e a provisão de Deus é comparada com o pai, o amor do pai. O pai é o instrumento usado de Deus para prover as famílias. O papel principal do pai. Em Hebreus 12, a disciplina de Deus é comparada à disciplina paterna. Então, o pai também tem a missão de disciplinar o filho, mostrando em sinal de amor e não de rejeição. Deus disciplina aqueles que amam, assim como o pai disciplina os seus filhos. Essa disciplina, embora possa parecer dolorosa no momento, ela nos produz frutos eternos, frutos de bênçãos eternas. Deus disciplina aqueles que aceitam como filhos, mostrando que a disciplina é um sinal que somos amados por Ele. A disciplina, embora possa ser difícil de suportar, tem um propósito, que é o nosso aperfeiçoamento e a nossa santidade. Assim como se deve respeitar as correções dos pais terrenos, nós devemos nos submeter à disciplina de Deus. Deus, ele pensa tanto em família que ele estabeleceu mandamentos familiares. E quando a gente obedece esses mandamentos familiares, ele promete bênçãos em nossas vidas. Em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, ele cita o mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento que tem promessa, para que te vá bens e que viva muito tempo sobre a terra. Então, o mandamento não precisava nem de ter bênção acompanhada do mandamento, né? Mandamento é mandamento, seria uma obrigação. Mas se você honrar o teu pai e tua mãe, tudo na terra vai bem e você vai viver por muito tempo. A Bíblia também enfatiza que a desobediência e o desrespeito aos pais são pecados graves, viu, Roberts, meus nobres? Desobediência aos pais são pecados graves. Em Provérbios 20:20 diz: quem amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, a sua luz será apagada na mais profunda escuridão. Então, filhos, obedeçam os pais, honrem os pais querem o melhor para a vida de vocês. A igreja forte começa com famílias restauradas. Então, primeiro a gente tem que cuidar da nossa casa, viver conforme a palavra. E por causa disso, o inimigo ele tenta o tempo todo atacar a nossa vida, mas Deus, ele tem restauração para as nossas vidas. Devemos buscar sabedoria através da palavra de Deus para cuidar bem da nossa família. Para mim, essa palavra trabalhou muito em minha vida, porque eu sou um pai que tem muita dificuldade de relacionar, às vezes, com os meus filhos, às vezes não consigo demonstrar amor, porque o meu pai nunca demonstrou amor por mim. Eu tive um pai que me deu um teto, que me deu um lar, que me investiu,
que me deu comida, nunca me deixou faltar nada. Mas eu não tinha atenção na presença dele. Eu nunca tive as palavras de afirmação na vida dele, de meu filho, você é muito inteligente, meu filho, você vai vencer. Eu nunca tive isso. E eu creio que Deus traz restauração para a gente. E a gente tem que determinar sobre as nossas vidas que a partir de agora vai ser diferente. E hoje eu estou aqui para determinar isso para a nossa vida, para a minha vida, para vocês determinarem a vida de vocês, que não importa o que vocês viveram no passado, não importa a criação que vocês tiveram, nós vamos fazer diferente, vamos transformar as nossas próximas